E aí, tudo bom? Hoje é 21 de janeiro e começou a arguição da fase oral aqui de Minas Gerais. E eu acabei de fazer a prova, eu vou passar para vocês como que foi. Foi na FUMEC e separou-se em duas bancas, cada um em uma sala e uma sala separada de entrevista. Os candidatos vão primeiro para a entrevista, uma coisa super leve, eles só perguntam, tentam deixar o candidato mais tranquilo. E depois ele vai para a sala propriamente dita para iniciar a arguição. A primeira sala, hoje ela arguiu penal, ela arguiu notas, além de empresarial. As perguntas que foram feitas para mim, cada um fez uma pergunta, em geral só em notas fez duas perguntas. De penal foi a respeito do crime de falsificação de documentos e estelionato, e a relação entre eles. A segunda pergunta foi de empresarial. Ele queria saber a diferença em relação à sociedade simples e da sociedade empresária, principalmente e especificamente no que se refere à prestação de serviço. Já a terceira pergunta foi de notarial. Ele quis saber a diferença entre o traslado e a certidão. Depois da minha resposta, ele apresentou um caso concreto, no caso de um interessado que vá ao cartório e queira ter cópias dos documentos que ele juntou na oportunidade de uma escritura pública. Se seria uma certidão integral ou se seria uma certidão conforme quesitos. Já a segunda banca, eu considero uma banca que foi mais pesada, apesar de que, de forma geral, eles foram muito simpáticos e tranquilos. A primeira pergunta foi do direito registral, o Dr. Marcelo, e ele me perguntou a respeito de fusão de terreno rural, de imóvel rural, e isso se desenrolou em algumas perguntas, conforme as coisas que eu falei. Ele queria saber requisito documental, né? Depois ele apresentou um caso, se forem dois proprietários distintos, e isso foi desenrolando. Foi a pergunta que gastou mais tempo e talvez tenha sido umas 3 subperguntas a respeito disso. Depois me perguntou sobre direito civil, o segundo examinador, em relação à doação para descendente. Quem doou precisa do assentimento dos outros descendentes ou não precisa? Qual é o nome desse instituto? E por último, a gente fechou com a que eu considero a mais difícil, né, da Procuradora do Estado. Ela fez uma pergunta muito direta em relação à alteração, novidade que a nova Constituição trouxe em relação à jurisdição constitucional. Ela queria saber algo bem específico, não é uma matéria que eu domino, realmente eu não sei exatamente o que ela queria como resposta. Mas a gente tenta sempre falar aquilo que sabe, mas ela me cortou algumas vezes, né? Mas ela não direcionou muito bem, até tentou, acho que, me ajudar um pouco, né? Mas eu creio que eu não consegui chegar na resposta mesmo que ela queria. Como vocês viram, não teve muito segredo essa prova oral, é mais questão de controlar a ansiedade, né? A gente tem que dar uma certa sorte em relação à pergunta, mas quanto mais a gente estuda, mais sorte a gente tem na vida, né? Isso é claro. E você que é meu aluno, né? Teve aluno aguardando comigo na sala, escutando, que vai fazer ainda nos próximos dias, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Muito do que foi cobrado é aquilo que a gente discutiu já nos nossos encontros, aqueles temas, né? Eu disse para vocês que ia cair sociedades, e logo no primeiro dia caiu algo fundamental sobre isso, né? Que estava no nosso material. Quem vai fazer a prova, seja aluno ou não, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E quem ainda não vai fazer, o seu dia vai chegar, e aqui estou às suas ordens, né, junto com o Preparatório para o Futuro, que é especializado nesse momento
tão importante. Ok, meus amigos? Então, um grande abraço e até mais. Nos vemos aí nos certames.